pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto de monitoria virtual de sinais e sistemas. Aqui é a Lorena e hoje nós vamos resolver alguns exercícios de invariância no tempo utilizando o Octave. Então vão ser os mesmos exercícios que a gente resolveu no primeiro vídeo, só que agora computacionalmente. E antes disso, vamos relembrar o que é um sistema invariante no tempo para a gente poder entender. Então vamos lá. Bom, de acordo com a definição, um sistema é invariante no tempo se o deslocamento no tempo do sinal de entrada resultar em um deslocamento no tempo idêntico no sinal de saída. Então vamos ver aqui um exemplo. Tem aqui o meu sinal de entrada, eu aplico ele no sistema resultando nesse sinal de saída. Se o sistema for invariante no tempo, se eu aplicar um deslocamento nesse sinal de entrada, por exemplo, um atraso de t segundos, a minha saída também será atrasada por essa mesma quantidade de atraso que foi aplicado na entrada. E como a gente pode verificar se o sistema é invariante no tempo? Bom, nós podemos atrasar a saída do sistema aplicando um atraso de t segundos na saída. Então, como mostra a figura aqui, eu tenho a minha entrada aplicada ao sistema, resultando na minha saída y. Eu posso aplicar um atraso de t segundos nessa minha saída para obter uma saída atrasada. Y de t menos o t maiúsculo, que é meu atraso. Se o sistema for invariante no tempo, então a saída atrasada, essa daqui, pode ser obtida também atrasando primeiro a entrada x de t antes de aplicá-la ao sistema. Então, como mostra a figura aqui, tem a entrada x de t, eu aplico um atraso de t segundos nela, resultando em uma entrada atrasada. Eu posso aplicar essa entrada atrasada no sistema, e se o sistema for invariante no tempo, essa saída que eu vou obter deve ser a mesma da saída que eu obtive aplicando um atraso no meu y de t. E os exercícios que nós vamos resolver são esses daqui, é 1.7.2 do livro do Latte, as letras A, C e D. Então vamos lá. Bom, aqui está o código. Esse código foi desenvolvido pelo professor Elias. Eu fui comentando passo a passo e vou falando de cada etapa do código para a gente poder entender e depois nós vamos analisar os gráficos para definir se o sistema é invariante no tempo ou não. Então aqui primeiro é só a inicialização do Octave. Esses comandos aqui são só para fechar os gráficos, limpar as janelas. E aqui só para definir o tamanho das letras para os gráficos. Então, aqui, essa parte eu chamei de parâmetros iniciais. Então, o que seria isso? Seriam as variáveis que a gente precisa definir primeiro. Então, a gente tem que definir de uma vez o vetor tempo, porque nós vamos ter que aplicar um atraso no tempo para poder identificar se o sistema é invariante no tempo ou não. E para isso, nós temos que considerar quando que ele vai começar, de enquanto em quanto ele vai andar, ou seja, qual que vai ser o passo e até quando ele vai. Então, aqui nós definimos que ele começa em menos 10, com um passo de 0,01, e vai até 10. Então, se a gente executar esse programa e for lá analisar na janela de comandos, nós vamos ver as informações desse vetor tempo. Então, ele é do tipo double, tem uma dimensão de uma linha por 2001 colunas, o comprimento dele é 2001, e ele vai de menos 10 até 10 com passo de 0,01. Se a gente pedir para ver aqui, nós vamos ver exatamente isso. Que ele começa em menos 10, e vai até 10, com passo de 0,01. Então, voltando ao código, além do vetor tempo, nós temos que definir também qual que vai ser o meu atraso de teste. Então, nós definimos aqui o t maiúsculo e definimos que ele vai ser igual a 2. Outro parâmetro que a gente tem que definir também é o número de deslocamento, que ele vai ser a quantidade de amostras que meu atraso representa. Então, para definir esse número de deslocamentos, a gente pegou e dividiu o atraso de teste pelo passo. Então, no caso aqui, meu atraso vale 2 e meu passo 0,01. Então, a gente vai definir 200 amostras. E a gente utilizou essa função int32 para converter o valor aqui dentro, ou seja, 200, que ele é do tipo double, para inteiro. Se a gente for lá ver nos parâmetros, nós vamos ver aqui que tanto o meu atraso, que é meu t maiúsculo, quanto o meu step, que é meu passo, eles são do tipo double. E nós vamos precisar que seja do tipo inteiro mais para frente. Então, nós vamos utilizar essa função aqui para passar para inteiro. Então, nós vamos definir 200 amostras para representar o meu atraso. Bom, depois de definir esses parâmetros iniciais, nós temos que definir qual vai ser a entrada do meu sistema. Qual que vai ser meu sinal x de entrada. Então, uma maneira rápida de definir o sinal de entrada é considerar ele sendo uma função exponencial. Então, aqui no caso, nós vamos definir que o nosso sinal de entrada é uma função exponencial de menos 0,5 vezes o vetor t. Nós vamos considerar os valores do vetor t somente os valores que forem maiores ou iguais a zero.
Então aqui, ó, se a gente pedir para ver esse nosso vetor, que eu chamei aqui de sinal de entrada x, que é a nossa exponencial, e executar o programa, nós vamos ver aqui que o sinal de entrada ele é do tipo double, tem um comprimento de 1001. Se a gente pedir para ver ele aqui, nós vamos ver aqui que cada elemento do vetor é o resultado da minha função exponencial. E ele tem exatamente o comprimento de 1001. Então, como esse vetor que a gente criou para ser o nosso sinal de entrada, ele só tem um comprimento de 1001, a gente vai ter que fazer um artifício para ele poder ficar do mesmo tamanho do meu vetor tempo. Porque daqui a pouco nós vamos precisar ver nosso sinal de entrada. E na hora de plotar, precisa que os vetores sejam do mesmo comprimento. Então, para resolver isso, nós vamos concatenar. Ou seja, nós vamos juntar esse meu vetor, que são o resultado da minha função exponencial, com um vetor de zeros, que começa em 1 e vai até length t, considerando somente os valores de t menor que zero. Ou seja, ele vai até 1, até o comprimento do vetor t, considerando somente os valores do vetor t que forem menores que zero. Então, vamos pedir para ver o que esse length t, considerando somente t menor que zero, vai me retornar. Então, ele me retorna 1000. Então, eu vou concatenar o vetor de zeros, que vai de 1 até 1000, somente com elementos zeros, e de 1001 até 2001, com meus valores da minha função exponencial. Então, se a gente executar o programa e pedir para ela ver o meu vetor x, nós vamos ver exatamente isso. Que de 1 até 1000, ele é composto de zeros. E de 1001 para frente, até 2001, ele é composto pelos resultados da minha função exponencial. É de menos 0,5t. E o tamanho dele agora, a dimensão dele ficou a mesma do vetor t. Então, o próximo passo é definir a saída y. Para a nossa letra a saída do sistema é dada por y de t é igual a x de t menos 2. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o meu sinal de entrada x de t foi aplicado ao sistema e esse sinal ele sofreu uma operação chamada deslocamento no tempo. Eu até peguei a figura aqui do livro para ilustrar. Então, aqui está demonstrando a operação de deslocamento do tempo. Se eu, por exemplo, tiver um sinal exponencial de entrada, exponencial de menos 2t, e aplicar um atraso nele, de 1 segundo, o sinal de entrada ele vai ser atrasado. Ele vai começar depois do tempo zero, ele vai começar em 1. E se eu aplicar um avanço, ou seja, se eu somar 1 segundo no meu sinal, ele vai começar adiantado do que o sinal de entrada, ele vai começar em menos 1. Então, gente, nesse caso aqui, como que a gente vai representar esse atraso no nosso programa? Então, para isso, temos aqui uma função que vai deslocar no tempo discreto de n deslocamento de unidades um sinal qualquer. Então, para a gente entender o que essa função faz, vamos entender primeiro a sintaxe de uma função. Eu coloquei aqui no bloco de notas para a gente analisar. Bom, a sintaxe da função é a seguinte: function, na frente, vem os resultados. Então, os resultados são uma lista de variáveis separadas por vírgulas e são os valores que serão retornados quando se invoca a função. Então, no nosso caso, o que a gente quer que nossa função retorne? O sinal deslocado. Então, nós declaramos aqui, function sinal desloc, que vai ser o nosso sinal deslocado. Depois vem o nome da função. O nome da função tem que ser igual ao nome do documento e será usado para invocar a função. Então, no nosso caso, a função chama desloc, a gente pode reparar que ela é o mesmo nome do documento. E toda vez que a gente quiser invocar a função, a gente vai chamar desloc. E entre parênteses, na frente do nome da função, vem os argumentos, que são uma lista de variáveis separadas por vírgulas que vão receber os valores passados à função quando esta é invocada. Então, quais são os argumentos que nós temos que passar para a função? Então, nesse caso, a gente vai passar para ela o sinal e o número de deslocamentos. Quando a gente passar esses argumentos para ela, elas vão nos retornar o sinal deslocado. E aqui dentro da nossa função, a gente colocou uma condição. Se o número de deslocamentos passados para a função for maior que zero, então a função irá retornar o sinal deslocado para a esquerda. Então, essa concatenação de vetores aqui, irá fazer a minha função retornar o sinal deslocado para a esquerda. Caso contrário, se o número de deslocamentos for menor que zero, então a função irá retornar um sinal deslocado para a direita. Então, voltando lá ao código. Como a gente precisa deslocar o nosso sinal de entrada, nós iremos utilizar aquela função. E eu criei duas variáveis, uma considerando o número de deslocamentos negativo e uma considerando o número de deslocamentos positivos, para a gente poder
ver o funcionamento da nossa função. Então, vamos lá. A primeira aqui, y com n deslocamento negativo. Então, a gente invoca a função pelo nome dela, desloque, e vamos passar os argumentos. Qual que vai ser o sinal que nós vamos passar para ela? O sinal de entrada x. E o número de deslocamentos que nós vamos passar vai ser negativo, porque a gente quer que ela desloca para a direita, para ver se ela vai deslocar a função para a direita, conforme eu tinha falado. E nós vamos passar para ela o número de deslocamentos igual a 1 dividido pelo step, que vai dar 100. E aqui embaixo está o y com n deslocamento positivo. Invoco a função, passei o sinal de entrada x, a mesma coisa, e agora o número de deslocamentos positivo. Então, vamos plotar a entrada, que a gente fez aqui em cima, que era um vetor composto por zeros e pelo minha função exponencial. E as duas saídas que eu fiz, uma com deslocamento para a direita e a outra com deslocamento para a esquerda. Então, vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Então, tá aqui, ó, o nosso sinal de entrada é a função exponencial, iniciando em zero. Aqui, o nosso sinal de saída. Esse aqui é o sinal de saída considerando o n deslocamento negativo. Então, nós podemos ver que quando o número de deslocamentos que a gente passar para a função for negativo, ou seja, for menor que zero, a minha função irá retornar um sinal deslocado para a direita, começando depois do zero. E quando o número de deslocamentos que a gente passar para a função for maior que zero, ou seja, for positivo, a nossa função irá retornar um sinal deslocado para a esquerda. Então, pronto, agora vamos iniciar os procedimentos para a classificação do sistema. Então, como eu falei no slide, como que a gente verifica se o sistema ele é invariante no tempo? Então, para isso, nós podemos aplicar um atraso na saída e obter uma saída atrasada, y de t menos o t maiúsculo. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar a função desloque. Vamos considerar o y como sendo aquele que a gente vai passar para ele o número de deslocamentos menor que zero, para ele ser deslocado para a direita. E vamos criar uma variável chamada y atrasado, que vai ser o y de t menos o t maiúsculo aqui. E nós vamos invocar a função desloque, passar para ela o sinal y, que é esse daqui, e vamos passar o número de deslocamentos, que é aquele que a gente já declarou, que é igual a 200. Vamos passar negativo para deslocar para a direita. E agora vamos plotar a entrada x, a saída y e a saída atrasada y de t menos o t maiúsculo, para a gente poder ver. Então, gente, está aqui a nossa saída aqui deslocada para a direita, começando aqui no tempo 1. E aqui a nossa saída atrasada, após a gente aplicar um atraso nela. Então, a gente vê aqui, ó, que a gente aplicou um atraso e ela está começando aqui no tempo 3. Então, o próximo passo é acrescentar o atraso na entrada e aplicar a entrada atrasada no sistema, para a gente poder ver se o resultado vai ser o mesmo do que aplicar um atraso na saída. Então, como que a gente vai atrasar a nossa entrada? Vamos usar a função desloque. Então, a gente criou aqui uma variável x atrasado, invocou a função desloque e passou para ela os argumentos. O primeiro, o sinal x e o número de deslocamentos negativo, sendo o número de deslocamentos igual a 200. Agora, nós temos que aplicar essa entrada atrasada no sistema. Então, como a gente vai fazer isso? Nós criamos uma variável y2, invocamos a função desloque, passamos para ela como sinal o x atrasado e o número de deslocamentos negativo, e sendo igual a 100. E agora a gente vai plotar a entrada x, essa entrada atrasada, e a saída y2, para a gente poder comparar se deu o mesmo resultado da anterior, quando a gente aplicou um atraso no y. Então, vamos executar aqui para a gente ver. Então, tá aqui a nossa entrada, iniciando a função exponencial, tempo 0. Aqui, a minha entrada atrasada, ela já inicia no tempo 2. E a saída obtida após aplicar essa entrada atrasada no sistema, ela começa aqui, ó, no tempo igual a 3. Então, olhando assim, parece que o resultado foi o mesmo que a gente obteve aplicando um atraso na saída. Vamos plotar os dois juntos para a gente poder ver se é isso mesmo. Então, tá aqui, gente. O que está em vermelho é a saída obtida aplicando um atraso no y, na saída. E a pontilhado é a saída obtida após aplicar a entrada atrasada no sistema. Então, conforme a gente pode ver aqui, ó, as duas deram
o mesmo resultado, tanto aplicando o sinal, o atraso na saída, quanto aplicando o atraso na entrada. Então, nesse caso, o meu sistema ele é invariante no tempo. A gente até adicionou, eu até adicionei aqui no final do programa uma condição, que se meu y atrasado, ou seja, o meu y obtido aplicando um atraso na saída, for igual a meu y2, que é meu y obtido aplicando uma entrada atrasada no sistema, se eles forem iguais, o sistema é invariante no tempo. Se for diferente, o sistema é variante no tempo. Agora, vamos resolver a letra C. Bom, na letra C, aqui o início foi a mesma coisa. Agora, a saída da letra C, ela é dada por y de t é igual a x de a vezes t. Então, o que significa essa saída? Que meu sinal de entrada x ele foi aplicado ao sistema e resultou numa saída que o meu sinal sofreu uma operação chamada escalamento temporal. Eu peguei uma figura aqui do livro do Lattes para a gente entender essa operação. Então, aqui nós temos nosso sinal de entrada x. Se o tempo desse sinal for multiplicado por um fator, aqui, por exemplo, está 2, a gente vai ver que o sinal ele vai sofrer uma compressão. Então, o que antes acontecia no tempo t2 aqui, ó, agora passa a acontecer no tempo t2 dividido por 2. Então, o nosso sinal ele foi aplicado ao sistema e resultou numa saída que foi a minha entrada comprimida pelo fator A aqui. Então, a gente vai ver que vai acontecer isso quando a gente plotar o nosso gráfico. Ele vai ser comprimido por esse fator A. Então, nós temos que definir primeiro o fator A. Nós definimos aqui ele igual a 3. Depois, nós temos que expandir nosso tempo. Porque como a função foi multiplicada pelo fator A, aqui a gente vai multiplicar o nosso vetor tempo também por esse fator. Então, agora o nosso vetor tempo ele vai de menos 30 a 30 com um passo de 0,01. E nós vamos utilizar esse tempo expandido na nossa entrada. Então, ao invés de utilizar o vetor t na nossa entrada, nós vamos utilizar o vetor t expandido. E a nossa sinal de saída y, nós vamos fazer ele utilizando um for. Então, para isso, nós vamos criar um vetor vazio, vamos fazer um laço. Então, vou criar uma variável ti igual ao meu vetor t, nós vamos criar um índice. A gente vai converter o tempo em número de amostras. Então, para isso, a gente tem que criar essa variável índice. E nessa variável índice, nós vamos multiplicar o nosso fator A pelo ti, minha variável ti, somado com 10, dividido pelo meu passo. E utilizar a função inteiro, porque nós queremos que esse índice seja um número inteiro. Nós vamos converter o tempo para número de amostras. Então, ele tem que ser um valor inteiro. E vamos criar uma variável yi também, que vai ser o x expandido com o meu índice somado de 1. Esse 1 aqui é porque o MATLAB Octave ele não aceita o índice igual a 0. Então, nós vamos somar 1 aqui para poder não dar erro. E agora nós vamos concatenar o vetor vazio com esse meu vetor yi, para a gente não obter a nossa saída. E vamos plotar aqui para a gente poder ver a nossa entrada e a saída y. Aqui está nosso sinal de entrada, começando em 0, na função exponencial, e aqui está a nossa saída. Então, como eu falei, a gente dá para reparar aqui que nosso sinal ele sofreu a compressão pelo aquele fator A. Então, a função antes começava a chegar no 0, aqui, ó, tempo igual a 9. E depois de aplicar essa entrada no sistema, a minha saída ela foi comprimida pelo aquele fator A, que a gente definiu igual a 3. Então, o que antes começava no tempo igual a 9 aqui, ó, agora começa no tempo 9 dividido por 3, né, que é meu fator. Então, que começa aqui, ó, a gente pode ver, começa no tempo 3 aqui, que ela começa a chegar no 0. Então, o efeito daquele A multiplicando o tempo é comprimir o meu sinal. Gente, agora que a gente já viu o nosso sinal de entrada e a nossa saída, nós vamos iniciar os procedimentos para classificação do sistema, que são os mesmos procedimentos que a gente fez para a letra A. Aplicar o atraso na saída, para obter aquela saída atrasada, entre 1 de t menos o t maiúsculo. Então, para isso, nós vamos utilizar a função de Sloch. Então, aqui, nós definimos a variável y atrasado, chamamos a função de Sloch, passamos para ela o primeiro atributo, o sinal y, e o número de deslocamentos negativo, deslocar para a direita. E agora vamos plotar a entrada x, a saída y e essa saída atrasada, só para a gente visualizar. Então, tá aqui, ó, essa aqui é os mesmos do que a gente já viu anteriormente. E aqui está a nossa saída atrasada.
Então, a gente via aqui que antes, com a minha saída, ela estava começando, a minha função exponencial estava começando no tempo zero. Agora, após aplicar um atraso, a minha função está começando no tempo igual a 2. Agora, o segundo passo era acrescentar o atraso na entrada e aplicar a entrada atrasada no sistema, para ver se o resultado ia ser o mesmo. E se fosse o mesmo, o sistema é invariante no tempo. Então, como que a gente vai fazer isso? Utilizando a função desloc. Então, vamos criar uma variável chamada x atrasado, invocar a função desloc, passar para ela o sinal x e o número de deslocamentos igual a 200, negativo. Só que o detalhe é que nessa vez a gente não pode usar o x. A gente tem que utilizar aquele x expandido que a gente criou lá em cima, utilizando o vetor t expandido por causa do a multiplicando o tempo, né? Então, a gente criou aquele tempo expandido e criou um x expandido. Então, ao invés de passar para a função o meu x, a gente vai passar para ela o x expandido. E agora nós temos que aplicar essa entrada atrasada no sistema. Então, para isso, nós vamos utilizar aquele for que a gente criou. Vamos apenas alterar aqui nosso yi e vamos passar para ela o x atrasado expandido. E foi esse x que a gente aplicou o atraso nele. E concatenar. Chamar o vetor y2 aqui. Vamos concatenar meu y2, que é o vetor vazio, com o meu yi, que recebe a minha entrada atrasada. E vamos plotar a entrada x, a entrada atrasada e a saída y, para a gente ver. Bom, tá aqui. Essa aqui é a nossa entrada, começando a função exponencial aqui no tempo igual a 0. A nossa entrada atrasada já começa no tempo igual a 2, conforme a gente tinha visto. E agora, aplicando essa entrada atrasada no sistema, resultou nessa saída aqui. A gente pode ver que essa saída ela sofreu a compressão devido àquele fator A multiplicando o tempo que eu falei. Só que agora, a nossa saída, ela começa aqui próximo de 1, diferente daquela que a gente obteve aplicando um atraso na saída, né? Então, vamos plotar as duas juntas no mesmo gráfico para a gente poder comparar. Então, tá aqui. O de vermelho é a saída que a gente obteve aplicando um atraso na saída. E o pontilhado é o resultado que a gente obteve ao aplicar a entrada atrasada no sistema. Então, pela condição que a gente falou, tinha que ser, as duas tinham que dar o mesmo resultado para o sistema ser invariante no tempo. E nesse caso, não deu o mesmo resultado. A gente vê que a função pontilhada está começando aqui bem antes do que a vermelha. Então, nesse caso, o sistema ele é variante no tempo. Agora vamos para a letra D. O início do código está a mesma coisa dos outros. Vamos chegando aqui na definição da saída. Então, a saída da letra D ela é dada por y de t é igual a t vezes x de t menos 2. Então, o que a gente pode falar? Que o nosso sinal de entrada ele sofreu a operação de deslocamento no tempo, né? Igual a letra A, ele foi deslocado de 2 segundos aqui, de 2 unidades. E, além disso, a minha entrada ela foi multiplicada pelo tempo também. Então, como que a gente vai declarar essa nossa saída aqui no programa? Como ela sofreu um deslocamento, nós podemos utilizar a função desloc para poder fazer ela. Então, nós vamos declarar aqui nossa saída y igual, vamos chamar a função desloc, vamos passar para ela o sinal de entrada x e o número de deslocamentos. A gente vai definir aqui como sendo 100, negativo. E, além disso, nós temos que fazer a multiplicação ponto a ponto por t, como mostra aqui a nossa saída. Então, vamos plotar a entrada x e a nossa saída. Então, tá aqui, gente, a nossa entrada, nossa função exponencial de menos 0,5 vezes t. E aqui a nossa saída. A gente já pode ver que ela começa depois do tempo zero. A amplitude fica maior que 1 aqui, para depois ela começar a decair. Então, agora vamos iniciar os procedimentos para a gente poder identificar se esse sistema é invariante no tempo ou não. Então, conforme nas outras duas, primeira coisa é aplicar um atraso na saída. Nós vamos fazer isso utilizando a função desloc. Então, vamos criar a variável y atrasado, invocar a função desloc, passar para ela o sinal de entrada y e o número de deslocamentos igual a 200. E vamos plotar para a gente ver como que vai ficar. Então, esse foi o resultado obtido. A gente vê aqui que ela já sofreu um atraso, que agora ela está começando no tempo igual a 3. Agora, o próximo passo é acrescentar o atraso na entrada e aplicar a entrada atrasada no sistema. Então, vamos criar a variável x atrasado, invocar a função desloc, passar para ela o sinal x e o número de deslocamentos igual a 200.
e agora aplicar esse x atrasado no sistema. Então, vamos criar uma variável y2, chamar a função desloc, passar para ela o sinal x atrasado, o número de deslocamentos igual a 100, e multiplicar tudo por t. Então, agora vamos plotar a entrada atrasada e essa saída aqui, para a gente ver como que ficou. Então, tá aqui a nossa entrada x de t começando em 0, a nossa entrada atrasada, ela já está começando aqui no tempo igual a 2, a nossa função exponencial. E a nossa saída, obtida após aplicar essa entrada atrasada no sistema, a gente pode ver aqui que ela começou no tempo igual a 3, a amplitude dela está em 3, sendo que a que a gente obteve antes era um pouquinho maior do que 1. Então, vamos plotar as duas juntas para a gente poder ver. Então, tá aqui, gente. O que está de vermelho foi a saída que a gente obteve aplicando um atraso na saída e o pontilhado é aplicando a entrada atrasada no sistema. Então, como os resultados não foram os mesmos, a gente pode falar que esse sistema ele é variante no tempo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.